Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos ver uma revisão dos gêneros que nós trabalhamos nesse primeiro trimestre. Então, o primeiro gênero que nós trabalhamos foi o gênero cartaz. Lembra que a gente comentou que ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque onde quer que a gente vá, a gente acaba se deparando com um cartaz. O que muda é a função que ele vai ter. Né? Pode ser informativa, então vai comunicar algo, um evento, enfim, ou apelativa, então convencer alguém a comprar ou fazer algo. A gente comentou, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, a gente encontra muito esse tipo de cartaz. Tá lá, por exemplo, eu vou lá comprar, fazer a compra do mês e de repente eu vejo promoção, chinelos a R$ 9,99. Eu nem preciso de chinelo, mas aí tá bem chamativa aquela propaganda, né, do cartaz, aquelas letras bem grandes, que é bem característico, e falou promoção, o que acontece? Vai me induzir, vai me convencer a adquirir aquele produto mesmo eu não precisando. No caso do evento, ele também precisa ser chamativo, porque é característico do cartaz ser assim. Eu trouxe até para vocês aqui um exemplo de cartaz de um evento. No caso desse aqui, o que a gente tem? Tem os elementos que são essenciais no cartaz, que é o quê? Texto curto e objetivo, então não tem muita coisa escrita, mas também precisa ter as informações, né, sobre o evento ou sobre aquilo que vocês querem comunicar. Como, por exemplo, que os cartazes que vocês fizeram sobre a dengue, da importância da gente se cuidar do quintal e tudo mais, para evitar a proliferação. Criatividade, então, toda vez que você for produzir um cartaz, quanto mais criativo, mais ele vai chamar a atenção. Linguagem verbal e não verbal, então, o texto escrito, linguagem verbal. As imagens, as ilustrações, é a linguagem não verbal, porque a ilustração também faz um comunicado, também passa uma ideia, né? Letras, imagens e slogan. No caso desse aqui, a gente não tem um slogan, a gente só tem um nome, no caso aqui era uma peça teatral, porém se vocês observarem, ele é meio poluído, esse cartaz aqui. Por quê? A gente não consegue ler o que está escrito aqui, porque foi a junção da ilustração com a escrita. E aí ficou sem a gente conseguir acompanhar, entender o que eles queriam dizer. Mas o nome está aqui, que era o nome da peça. Outra coisa que também costuma ter, que a gente até viu lá nos cartazes sobre os lacres solidários, é o logotipo, a logomarca de quem está patrocinando. No caso desse aqui, está aqui embaixo, ó, Realização Instituto Federal do Paraná. Tá? Então, basicamente, o cartaz tem essa função nas nossas vidas. Aqui na escola mesmo, né, a gente costuma sempre se deparar com vários cartazes, sejam sobre as orientações de como a gente tem que se portar em sala de aula, com os coleguinhas, respeitando os professores e as professoras, enfim, mesmo que a gente não leia tudo que está no cartaz, de uma forma ou de outra, aquilo a gente vai ser obrigado a ver pelo menos. Pode não prestar tanta atenção, mas que vai chamar a nossa atenção de uma forma ou de outra, isso com certeza vai, tá? Em relação ao gênero, artigo de divulgação científica. Então nós vimos em sala, fizemos vários exercícios sobre também, que a proposta desse texto é o quê? Divulgar conhecimento científico, ou seja, pesquisas que estão sendo realizadas, de uma forma que nós, que não somos especialistas naquele assunto, consigamos entender qual é o objetivo daquela pesquisa, a que resultado ela chegou. Tá? Então, o principal objetivo do gênero artigo de divulgação científica é esse. Ele é um texto expositivo porque ele só expõe as ideias. Ele não quer nos convencer para que a gente assuma aquela determinada posição. Não, ele quer nos passar ideias para que a gente entenda sobre aquele assunto. Linguagem clara e objetiva, né? É óbvio, porque se tem que atingir a todos, o quanto mais clara for a linguagem, melhor. Todo texto, a gente sabe, desde lá do 6º ano, vocês lembram o quê? Que tem que ter início, meio e fim. Qual outro nome que a gente dá para isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Na introdução, no caso do texto de artigo de divulgação científica, a ideia principal. Então, qual é o meu objeto de pesquisa? Lembra que vocês fizeram lá sobre o inseto, que vocês tinham que criar um inseto que ajudava a diminuir, porque ele comia plástico, então ele ajudava a diminuir a presença de plástico no meio ambiente e assim contribuía, né? Qual
que vocês colocaram na introdução, o nome desse inseto que vocês tinham descoberto, o nome de vocês, o lugar que estava patrocinando a pesquisa de vocês, a maioria colocou que era aqui no Colégio Dom Bosco, que é onde vocês fizeram uma pesquisa. Depois, no desenvolvimento, provas. Então, como que você chegou na conclusão de que aquele animal, a partir do momento que ele comia aquele plástico, ele conseguia ajudar o meio ambiente? Cada um de vocês foi muito criativo e colocou qual foi o processo de descoberta dessa função. No desenvolvimento é isso que a gente vai colocar. Como que se desenvolveu a pesquisa. E a conclusão é qual o resultado sobre o que foi pesquisado. Então, para finalizar o texto de vocês, vocês vão colocar lá, no caso vocês colocaram por que aquilo ajudou, como aquilo ajudou no meio ambiente, no caso o inseto que vocês tinham colocado, e por que a pesquisa de vocês era importante ter sido feita, ok? Então, ó, resumidamente, o artigo de divulgação científica é importante para que a sociedade entre em contato com as pesquisas que estão sendo feitas. A gente está vendo muito agora, principalmente por essa questão do Covid-19, que a gente não entende muito, na realidade todo mundo está tentando entender como que funciona, até os pesquisadores mesmo, porque é uma doença nova, exige muito tempo de pesquisa, mas todo dia nos é passado informações sobre, de uma forma que a gente consiga entender. Porque não é tão simples, é uma linguagem, se for da forma que é pesquisado, a gente não vai conseguir entender. Então eles nos passam de uma forma mais simples, para que a gente consiga entender a dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Como tarefa, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar para vocês um textinho, que vai ser um artigo de divulgação científica. Vocês vão transformar este texto, as informações deste texto, num cartaz. Tá? Além de transformar num cartaz, vocês vão tirar uma foto, depois que estiver pronto, com esse cartaz e vão mandar, pode ser lá no grupo de tarefa nosso mesmo, tá? Então vocês vão mandar segurando esse cartaz que vocês fizeram, ok? Lembrem-se, precisa ser um texto curto e objetivo, mas quanto mais informações vocês conseguirem retirar do artigo de divulgação científica e colocar lá, melhor. Precisa ser bem criativo, então não basta só colocar lá uma coisinha ou outra e achar que está ótimo. Não, vocês já produziram vários cartazes e eu sei que vocês são bem criativos. Linguagem verbal e não verbal. Então, além das informações, né, do artigo, vocês vão colocar também ilustrações. Posso imprimir, professora? Pode. Posso desenhar? Pode. Fica da forma que vocês acharem melhor, tá? Lembra que as letras têm que ser... Quando for o slogan, ele tem que, aquela frase de impacto, ele tem que ser um pouquinho maior para dar destaque, ok? E é isso. Até a próxima, pessoal!